TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando mais um programa da TV APSA. Eu sou Bernardo Leite Moreira e hoje eu vou falar com vocês sobre a participação feminina nas organizações. E para isso nós temos aqui, nesse primeiro módulo, e vocês terão uma outra novidade depois, Leandro Amaral. Leandro Amaral, como é que vai você? Tudo bem? Vou bem, você? Graças a Deus, tudo em ordem. Você está na Deloitte há quanto tempo? Já fazem 7 anos. Você iniciou pela área de recursos humanos, se não me engano? Isso, entrei na área de recrutamento e seleção da empresa, permaneci durante 3 anos, depois assumi a área de diversidade, estou aí já há 4 anos. Você está na área de diversidade, você é o que? Você é coordenador da área de diversidade, é isso? Isso, atualmente eu coordeno todas as ações de diversidade da firma Brasil. Tá. Tenho 4 profissionais abaixo de mim e a gente trabalha todos os pilares de diversidade, que entra a questão de inclusão de pessoas com deficiência e todo o acompanhamento, a parte de jovem aprendiz, a questão da inclusão desses níveis de idade e a oportunidade do primeiro emprego, e a parte agora do programa de mulheres com o Comitê de Mulheres. O que é trabalhar diversidade dentro da empresa, Leandro? Conta um pouco para nós aqui, já que é uma área que hoje está se tornando muito importante, mas ainda é um pouco nova, né? Sim, sim. É interessante porque hoje a diversidade está crescendo de uma maneira que as pessoas estão compreendendo de uma forma mais ampla. Porque a maior aceitação, você diria? Sim, sim, porque a diversidade, pensando na empresa, você tem diversidade de formações, você tem diversidade de idade, você tem diversidade de cultura. Eu estou falando de cultura de pessoas que são de São Paulo, de fora de São Paulo, pessoas estrangeiras. Então, quando você vai entrar num projeto, você tem que, dependendo da demanda desse seu projeto, você tem que pensar na diversidade da sua equipe que você vai levar para campo, porque nem todo mundo vai redigir o processo, outros vão organizar, outros vão entrar com conhecimento específico. E pensando nisso, as empresas aí, algumas já estão olhando a diversidade como realmente um cerne da empresa. Então você traz essa questão, esses pilares que abrange aí para o mercado também, tanto a questão dos negros, né, da etnia, a questão do LGBT, aí dos LGBT, da questão sexual, a questão da mulher, por conta aí de você ter os 2 gêneros aí liderando uma equipe, trabalhando em conjunto, que você consegue ter um retorno estatisticamente muito maior. Ou seja, tratar igualmente. Sim, tratar igualmente. Então, a diversidade hoje, numa estrutura de empresa, por mais que ela não tenha a área oficializada, todas as empresas trabalham essa questão de uma maneira indireta aí com o seu RH. Parabéns à Deloitte, na verdade, por estar tomando a frente nesse tipo de enfoque, né? Eu, particularmente, vejo a diversidade como um recurso, né? Em que medida? Na medida que a grande riqueza está na diferença, não na igualdade, né? Justamente quando a gente tem um outro tipo de visão, outro tipo de enfoque, que a gente consegue crescer e desenvolver. Você tem o resultado é melhor quando você tem uma equipe diversa. Isso. Em todos os sentidos da palavra. Pode dar mais trabalho, porque são opiniões diferentes, mas é aí que está o crescimento. Se você só tem pessoas pensando da mesma forma, agindo da mesma maneira, você não vai ver outros pontos que pode trazer um resultado muito maior. Acho que esse é o... Mas me diga uma coisa, na verdade, eu estou entendendo quando você fala do menor aprendiz, quando você fala da etnia, quando fala do negro, ou quando você fala do deficiente de uma forma global, onde a diversidade tem um papel muito importante. Mas na questão feminina, em que aspecto isso acontece? Na questão feminina, você trazendo esse pilar para a diversidade... Porque cá entre nós, o lado feminino não é uma minoria, né? Sim, não é. Se for pensar hoje na empresa, a gente já consegue ter nível de contratação 50%, 50%. E em alguns casos até maior mesmo. Sim, até maior, dependendo do negócio da empresa. E falar de diversidade, falar de mulher no ambiente corporativo, você vai estar falando também de qualidade de vida. Você também vai estar falando de possibilidade de crescimento para essa mulher que tem uma família, que tem filhos, que tem toda a responsabilidade
responsabilidade materna, toda a responsabilidade muitas vezes de cuidar do familiar, do pai, do avô, de alguma pessoa mais idosa, que não necessariamente é a criança, e que também tem hoje a igual responsabilidade de trazer o sustento aí, o dinheiro para dentro de casa. Aliás, cada vez mais. Sim, as famílias não estão mais naquela estrutura de o homem sustenta a casa. Hoje existe um equilíbrio nas finanças. Eu não tenho os dados, evidentemente, talvez você não tenha também, mas o número de mulheres cabeça de casal, como a gente chama, na verdade, é muito grande hoje. Muito grande e muito mais aí na faixa mais baixa da sociedade, né, por conta aí de mães solteiras, de outras questões aí sociais, mas você vê a importância muito grande da mulher tendo essa responsabilidade de dividir a questão financeira com o marido. E quando você traz para a situação da empresa, aí você enxerga a dificuldade dessa mulher em subir profissionalmente, assumir níveis gerenciais, de diretoria e até da presidência, ou no caso do Deloitte, societário, por conta principalmente da responsabilidade que ela tem materna, a responsabilidade da família, que exige aí não poder viajar, não poder trabalhar aí de 10 a 15 horas por dia, ou às vezes mais, por conta até infelizmente, da cultura machista, não só do Brasil, como do mundo, que quando a mulher se põe numa situação onde ela é mais exigida profissionalmente e o homem tem ainda essa questão machista, não na forma negativa da palavra, mas de, poxa, minha esposa chega às 10, 11 horas da noite, então tem ainda que fazer a janta para o marido ou para o filho, e se esse marido não divide essa responsabilidade, então você tem muito a questão social. Quando você traz para a empresa discutir isso, você favorece também, pelo menos, o lado profissional. Qual o impacto disso na Deloitte? É muito positivo. Hoje a gente tem aí cerca de 10% de mulheres no nível societário, se eu não me engano. A mulher tem uma representatividade boa, porque você Mas a ação da diversidade na tua área tem causado algum tipo de ambiente no clima da organização? Hoje, assim, para a questão de mulher, a gente está muito engatinhando, né? A gente criou o Comitê de Mulheres, a gente está com uma pesquisa para a gente mapear as reais necessidades dessa mulher na firma, e até a visão do homem quanto a essa questão. A gente não consegue ainda materializar esse resultado, mas acredito que daqui, sei lá, talvez 1 ou 2 anos a gente já possa trazer resultados. E esses resultados a gente sabe que é mais lucratividade para a empresa, um dinamismo maior para as equipes, uma possibilidade de trazer um novo olhar, aí, não só um olhar masculino da organização. Sim, um olhar profissional. Sim. E os homens têm aceito bem esse tipo de enfoque? Tem aceito, por incrível que pareça, assim, veio da liderança top do nosso CEO aí, o Juarez trouxe essa demanda para a gente. Foi uma iniciativa dele. Isso, foi interessante. Uma iniciativa dele, aí, lógico, vinculada com a estratégia global da Deloitte, de trazer essa questão à tona e da discussão do comitê e a criação do comitê e todo esse assunto. E acho que os homens... Lógico, tem ali as suas situações, o Clube da Luluzinha, algumas situações aí que é um pré-conceito. Mas eu soube que, na verdade, nesse comitê de mulheres participam homens também? Sim, participo. Por exemplo, eu também participo. Vão ser convidados aí outros homens, tem a participação aí do próprio sócio de RH também, então você consegue sair dessa visão, o Clube da Luluzinha, e trazer também uma discussão. Vamos trazer os homens também para discutir, porque eles são, talvez, responsáveis diretamente com esse assunto. E até uma crítica nesse ponto, se você fala de diversidade, se você fala de mulher e você quer resolver isso, pensando na situação de exclusão social, não adianta você pegar a pessoa, o grupo excluído, e fazer com que ela resolva. Então, não é a mulher que vai resolver, é um conjunto, são os homens e as mulheres que vão trazer à tona esse assunto e vão conseguir resolver de uma maneira... E qual é a opinião das mulheres nesse sentido? Evidentemente eu não vou querer ouvir isso de você, eu quero ouvir isso da mulher. Então não saia daí, voltamos em 30 segundos para ouvir um pouco como a mulher na Deloitte está vendo todo esse movimento.
Leandro, muito obrigado. Foi uma grande, Eu agradeço o convite. Ter ele aqui comigo e parabéns pela iniciativa. Acho que é um grande passo no processo das organizações. Não saia daí, voltamos rápido. Olá, estamos de volta com o nosso programa TV APSA. Como vocês viram no primeiro bloco, o tema de hoje, na verdade, fala sobre diversidade e sobre a participação feminina nas organizações. E nós estamos trazendo para vocês o exemplo da Deloitte, que tem um comitê de mulheres e tem uma área de diversidade. Falamos no primeiro bloco com o Leandro, que é o coordenador da diversidade na Deloitte, e até parabenizamos pela iniciativa que eles tiveram em termos de atender essa necessidade de uma maneira muito objetiva, muito clara, né? Leandro Amaral. E agora nós vamos falar um pouco sobre a mulher dentro desse processo. Como é que a mulher está vendo esse trabalho? E aqui está comigo a Camila Gualda. Camila, você tem que posição dentro da Deloitte? Eu sou sócia de consultoria em gestão de riscos e sustentabilidade dentro da Deloitte. Uma área bastante dinâmica. Você tem viajado muito? Viaja-se bastante. Uhum. O Leandro falava um pouco sobre a diversidade, sobre as dificuldades, sobre inclusive a restrição da mulher ao processo de desenvolvimento dentro das organizações. Você concorda que isso é uma possibilidade? Eu entendo que até pouco tempo atrás a mulher ela tinha que optar num determinado momento da vida se ela queria seguir uma carreira ou se ela queria ser uma mãe e optar por uma vida familiar. O que a gente está vendo nos últimos anos, e isso é uma tendência não só no Brasil como globalmente, é que as mulheres têm criado formas de balancear as duas vertentes. Os dois papéis. Os dois papéis para ter sucesso em ambos os papéis. Então, como fazer, ou qual a melhor maneira de prover oportunidades para a mulher crescer na carreira sem deixar o lado feminino, o lado maternal, o lado da família, né, em segundo plano. Ou seja, sem perder essa oportunidade também. Sem perder essa oportunidade também. E eu acho que dentro da Deloitte a gente está buscando maneiras, e o Comitê de Mulheres veio esse ano para tentar providenciar isso. É esse ano que começou o Comitê de Mulheres? O Comitê de Mulheres foi estabelecido em fevereiro. Inicialmente a gente fez uma reunião para compreender um pouco quais eram as dificuldades das mulheres dentro de todas as áreas da firma, em todos os níveis da organização, desde a pessoa que entra, que a gente chama de assistente, né, um consultor, até o nível de sociedade, e nas regiões do país. A Deloitte está presente em vários estados, a gente precisava entender um pouco, inclusive, as diferenças culturais nessas regiões. Então, o primeiro encontro do comitê foi para discutir isso. Puxa, quais são as principais dificuldades que a gente vê hoje? A partir desse encontro, a gente definiu, então, um comitê
que hoje é composto por mulheres e homens, tem mais homens integrando o nosso comitê agora. E nas reuniões do comitê a gente busca direcionar todos aqueles primeiros pontos que foram levantados lá atrás e novos pontos que as pessoas do comitê têm vivenciado no dia a dia. Então, a ideia do comitê é realmente buscar informações reais de situações que as mulheres vivenciam no dia a dia e que os homens entendem também que devam ser trazidas para o comitê e então criar ferramentas de uma forma pragmática também de tratar com esse assunto, alternativas. Eu tenho notado, na verdade, que a despeito de se poder não aceitar essa diferença e essa dificuldade, vocês têm um dado muito interessante que eu acho que eu posso levar para todas as organizações. Na verdade, vocês contratam 50% de mulheres e homens nessa quantidade, na verdade, mas o número de gerentes é muito mais masculino que feminino, é isso? Hoje a nossa posição, na última contratação a gente contratou páreo, 50% homens e mulheres. E nas posições de gerência, que é uma posição, é o cargo executivo da firma, o primeiro cargo executivo da firma, a gente já tem uma vantagem masculina em frente à feminina. Então a gente vai para 70, 30, uma coisa assim. E a gente hoje quer entender o principal motivo que leva a perda da mulher nesse momento, no momento em que ela se torna uma pessoa executiva para o mercado, inclusive. E estamos até com 2 pesquisas rodando agora dentro da firma, uma direcionada às mulheres e outra direcionadas aos homens, avaliando a posição das mulheres, para justamente a gente entender ou solidificar um entendimento que a gente tem que a partir do momento que ela chega nessa posição, a idade que ela está é uma idade que também ela está próxima de uma decisão pessoal, de um casamento ou de uma maternidade. A gente quer entender se isso realmente afeta o lado profissional ou não. E se não afeta, como tratar, e se afeta, como tratar. Na verdade, eu identifico, pelo que você está me comentando, um conflito clássico, na realidade, né? Por quê? Porque você comenta com muita clareza que quando chega numa idade em que a expectativa de um casamento e de uma maternidade se torna presente, também existe a expectativa de uma escolha, né? No trabalho da Deloitte, por exemplo, no trabalho de vocês, a exigência de viagens é muito constante. É constante. E aí, como é que funciona isso? Ou seja, eu estou falando para você, nós temos um problema concreto nesse sentido. Isso pode ser solucionado? Pode ser solucionado. Por mais que exista demanda de viagens, por mais que exista um momento pessoal da mulher em escolher uma coisa ou outra, eu não gostaria nem de taxar isso como uma escolha. Faz parte do crescimento da pessoa, tanto pessoal quanto profissional, fazer escolhas todos os dias. Sim. Então, essa é mais uma escolha que a mulher passa. E muitas delas estão casadas, têm filhos e permanecem na Deloitte. E é isso que a gente quer tentar promover em número maior. Lógico que a ideia não é criar um sistema de cotas, é justamente tratar mulheres e homens de forma equânime, prover oportunidades de forma equânime e igualitária para todos os gêneros, independente, ou melhor, dependendo do desempenho profissional, da meritocracia e não do gênero. Certo? Uhum. Então, eu acho que o principal foco nosso agora é ver se realmente esse fato de vida pessoal tem se tornado uma escolha, como você está dizendo, ou se a gente consegue tratar os 2 focos dentro da firma. O que eu vejo, na verdade, de uma certa forma, Camila, é que não pode existir um pré-julgamento. Não vou permitir a oportunidade para as mulheres porque elas não podem viajar. Não, eu acho que isso tem que ser, na verdade, equânime, tem que se deixar que o equilíbrio aconteça aí, dentro do princípio da meritocracia, como você falou. Exatamente. Eu acho importante ressaltar que na Deloitte a gente trabalha em equipe. E a equipe hoje ela é composta pelos 2 gêneros, homens e mulheres. Lógico. Numa situação, evidentemente, onde a mulher possa ser a gerente do projeto e ela tem filhos e por algum motivo, naquele momento ela não possa viajar, gente, tem o sênior, tem o consultor, a gente trabalha em equipe, sempre vai ter alguém para cobrir
uma determinada ausência e assim, a gente tem que ir criando oportunidades à medida que elas vão aparecendo, achando soluções. Então, a minha ideia, não diria minha ideia, mas a ideia do comitê é justamente tentar achar essas alternativas para os pontos que realmente são de foco do comitê e então colocar isso em implantação. Além da maternidade, você vê algum outro tipo de bloqueio? Eu acho que nesse momento a gente está tentando levantar isso. Ok. Né? Eu preferia nem dar muito exemplo. Eu acho que a maternidade e o casamento são focos que já são clássicos e sabidos de todo mundo. A gente está tentando, com as pesquisas, mapear outras situações. Por exemplo, foco de vida mesmo. Qual que é a ambição das mulheres? Se elas entram querendo virar sócias ou se elas entram querendo chegar até um patamar onde tá bom, mas isso eu não também. quero nada além disso, que tá perfeito. A gente precisa entender e trabalhar isso. Mas para o homem também isso é verdade. Para o homem também isso é verdade. Então, por isso que a gente está fazendo a pesquisa direcionada para os dois gêneros. Você espera resultados muito diferentes da pesquisa? Eu espero resultados honestos e verdadeiros para a gente poder trabalhar com as informações. Na sua opinião, você acha que serão diferentes? Eu acredito que não. Eu acho que a gente vai ter, na realidade, uma confirmação das nossas suspeitas. Entendeu? Suspeitas do lado positivo. A gente já acha que o fato de as mulheres terem o foco de tornar-se mães e cuidar da família, isso vai estar reforçado pelo resultado da pesquisa. Talvez a gente venha descobrir um ou outro fator que hoje a gente não esteja considerando com esse peso. Não, acho que essa é a importância da pesquisa para nós agora. Acho ótimo conhecer, na verdade, a opinião e tentar trabalhar com essa administração, vamos dizer assim, dessa questão. Muito bom, Camila. Fico muito contente que exista essa preocupação por parte da Deloitte, que se esteja desenvolvendo uma ação focada na busca de alternativas para que se possa realmente contemplar todos os pontos importantes. Porque isso é extremamente importante para o negócio. Como eu falava para o Leandro, na verdade, o número de mulheres cabeça de casal hoje é muito grande, mulheres sustentando a família é muito grande. E os homens também têm essa característica que você comentou. Na minha carreira profissional, eu enfrentei diversos profissionais que não queriam o nível de diretoria. Estavam bem onde estavam, era uma preocupação adicional que eles não queriam enfrentar. E eu acho que essa é uma escolha pessoal, independentemente do gênero, no ponto de vista. Exatamente. Para encerrar, eu entendo que isso acontece no Brasil de forma constante, né? E tanto que maior parte, eu não diria maior parte, mas uma parte crescente das empresas ou dos representantes das empresas que contratam serviços de consultoria são mulheres. E a gente realmente tem que enxergar isso como um movimento e nos posicionar de forma proativa para responder adequadamente a isso, a esse movimento, né? E acho que esse é um dos grandes focos da Deloitte também, como empresa de liderança, sempre um passo à frente. Muito bom. Quer dizer que o Leandro, então, coordena a área de diversidade e você coordena o grupo de mulheres. Isso, com a ajuda do Leandro, com certeza. Sempre. Sempre. Muito obrigado, Camila. Agradeço e parabenizo pela iniciativa de vocês, de uma forma geral. Leandro, muito obrigado pela tua participação também. E depois eu queria saber como é que ficou a pesquisa. Curioso. Muito obrigado pela sua audiência. Agradeço a atenção de vocês e estar nos acompanhando sempre nos nossos programas. E que tenhamos programas com esse tipo de enfoque que é muito positivo. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Bernardo Leite Moreira e agradeço a sua participação. Até mais em novos programas.